O tema da minha pregação hoje é vencendo a preguiça. Eu sei que você tem isso, que todos nós temos. Romanos 12, 11, só o comecinho do versículo. Não, o versículo todo, vamos ler. Diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. No zelo não sejais remissos. Na Almeida, século 21, diz assim: não sejais descuidados no zelo. E talvez uma das melhores traduções seja uma tradução inglesa, que diz assim: nunca desistam de demonstrar entusiasmo. Nunca desistam de demonstrar entusiasmo. Se eu e você lermos o versículo 11, seguido do versículo 1, que é quando Paulo começa esse capítulo, o capítulo 12, ele diz assim, o versículo 1: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Daí você lê o versículo 11, que no zelo vocês não sejam remissos. Eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês não desistam de demonstrar entusiasmo. É um mandamento para mim e para você. Não sermos apáticos, preguiçosos. Eu não estou dizendo que isso aqui tem a ver com personalidade, porque existem personalidades mais calmas, mais introvertidas, outras mais extrovertidas e mais espertas. Não, não tem a ver com personalidade, mas tem a ver com preguiça mesmo, que independente da personalidade, muitos, para não dizer todos, têm. E a Bíblia, ela é categórica quando ela fala contra a preguiça. Preguiça é pecado, preguiça é algo terrível. Tanto é que em Tito, capítulo 1, verso 12, Paulo vai dizer assim: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Tinha até um profeta grego que dizia isso, olha, ventres preguiçosos. Algumas traduções têm assim, olha, preguiçosos que só pensam em comida. Você percebeu como essas coisas estão juntas? O preguiçoso normalmente gosta do quê? Ficar parado. Ficar parado para quê? Comer. E nós vemos a Bíblia o tempo todo condenando esse tipo de coisa. Eu sei que há determinadas coisas que estimulam a preguiça. Como, por exemplo, alguns dias que você acorda e às vezes está aquele sol de rachar o coco, onde você abre a cortina lá da sua casa, a janela da sua casa, já queima até a ponta do cabelo. Esses dias nos desestimula a trabalhar. Fala assim, é muito mais gostoso friozinho. Ah, maravilha, frio é vida. Mas tem dias que são mais difíceis, o calor tende a ser mais cansativo, porque você acorda suado já. Você toma banho, você fecha o chuveiro, você enxuga e já está pingando suor na sua testa. Isso estimula a gente a ser preguiçoso, a não trabalhar direito. Mas não apenas isso. Algumas indisposições que nós sabemos que não sei nem de onde que vem. Às vezes você está lá e fala, nossa, mas hoje eu estou tão cansado. O que você fez ontem? Eu dormi de montão, mas hoje eu estou cansado. E a gente não sabe de onde vem essa apatia, esse desânimo. Parece que o espírito fica batido. Daí você pensa assim, ai, hoje eu não vou fazer nada. Amanhã eu faço. Daí chega amanhã, você continua do mesmo jeito que você estava ontem. Ai, estou cansado, ainda não passou. Preciso de férias. Só que você não trabalha. Sempre cansado. Daí você fica dias e dias assim. Eu sei que o lugar que a gente vive influencia. Geograficamente, seja o lugar mais frio, mais quente. O temperamento influencia. Às vezes, tristezas que nós passamos no dia a dia. Porque, convenhamos, você passa por chateações. Ai, estou tão triste, não vou ao culto hoje. Ai, Deus sabe quanto eu estou magoado, deprimido. Aí você não quer nem vir. Você fica chateado. E é claro, os problemas influenciam. Mas, na maioria das vezes, sabe qual que é o problema? É que você é preguiçoso mesmo. O seu nome é o quê? É Rafael Preguiça. Para não dar outro nome, né? Para você não ficar bravo. Seu sobrenome é preguiça. Mas eu vou falar para você, minha irmã, isso não é apenas uma exclusividade sua, sabia? Nem minha. Nós vemos Timóteo era alguém que qualquer coisinha pensa no rapaz desanimado. Paulo tem que estar o tempo todo estimulando ele, porque qualquer coisinha ele ficava cabisbaixo.
As coisas começavam a dar errado. Ele, por que eu fui começar a fazer isso? Está vendo? Deu errado de novo, bem parecido com muitos de nós, né? Parece que uma porta fecha ali, parece que tal coisa não dá certo. É um pneu que murcha, chega atrasado e fecha a porta na sua cara. Você, tá vendo? Nada dá certo para mim. E essas coisinhas vão nos desestimulando. E convenhamos, fazer coisas desanimadas é terrível. Fazer coisas com preguiça, meu irmão, é para matar a gente, né? Você está com preguiça e mesmo assim ter que fazer as coisas. Agora, o que eu e você devemos fazer diante da preguiça, que é um pecado terrível? No catolicismo é até um pecado capital, preguiça. Um dos 7. Aqui neste versículo 11, Paulo está lidando sobre isso, e em apenas um versículo ele dá 3 respostas de como nós lidamos com a preguiça. Olha o que ele diz: no zelo não sejais remissos. Ou seja, não demonstrem cansaço, abatimento, preguiça. Não façam isso. Sejam fervorosos de espírito. E de que forma que a gente vence a preguiça? Ele responde: servindo ao Senhor. Ou seja, a gente vence a preguiça como? Trabalhando para Deus. Talvez você pense, para vencer, o que eu preciso para vencer a preguiça? Meu filho do meio, às vezes é assim, tem um monte de coisa para ele fazer, às vezes a gente chega em casa à tarde, ele tem que tomar banho ainda, e está dormindo no carro, você sabe, acordar a criança depois para tomar banho é terrível, né? Sabe o que ele pede para mim toda vez? Pai, faz uma oração para Deus me dar coragem. Eu oro, mas fala, vai tomar banho. É assim. Como que nós vencemos a preguiça? Paulo aqui dá o caminho das pedras. De que forma? Trabalhando. Eu vou passar apenas 2 princípios aqui. O primeiro é o seguinte: a primeira forma de vencer a preguiça, lembre-se dos mandamentos divinos. Essa é a primeira forma de vencer a preguiça. Você lembrar dos mandamentos de Deus. E Deus nos ordena a nos mexer, a não sermos preguiçosos. Por vezes, se você vê Paulo escrevendo a Timóteo, tanto na sua primeira como na sua segunda epístola, Paulo parece que está até emitindo ordens com um certo chicote na mão, sabe? Rapaz, toma prumo, Timóteo. Para de ser preguiçoso. Tanto é que em 2 Timóteo 2 ele diz assim: Timóteo, lembra do que eu já te falei. Timóteo já tinha esquecido dos conselhos de Paulo. Depois, no capítulo 1, verso 7, ele diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Ou seja, Timóteo do céu, levanta, rapaz. Para com esse negócio aí, o sofá parece que te abraça e você some nele. Levanta. Em outras palavras, parafraseando, Paulo está dizendo assim para Timóteo: deixa de ser frouxo e reclamar das coisas que reclamar não adianta. Você precisa agir. Você sabe, né? Nós estamos numa época onde o calor tem aumentado sistematicamente. O verão nosso é de fritar ovo no asfalto. Você já percebeu o quanto você reclama do calor? Nossa, até para puxar papo com alguém, como que você puxa? Você chega lá, nossa, está quente hoje, né? Nossa, calor. Não é assim? Eu sempre falo, sabia que reclamar não diminui a temperatura? Revelação, hein? Adianta reclamar? Não adianta. Além do mais, quando nós ficamos reclamando, nós estamos reclamando de Deus. Você me diz: Senhor, puxa vida, hein, Senhor? Se fosse eu aí no seu lugar, eu colocaria um ar-condicionado na terra aí para dar um jeito no povo. A gente só reclama. Olha, aqui Paulo não está aconselhando Timóteo: olha, transforme-se em outra pessoa contrária à sua natureza, contrária ao seu temperamento. Não, não é isso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: Timóteo, anime-se a si mesmo. E é isso que eu e você devemos fazer: animarmos a nós mesmos, não nos abatermos por qualquer coisa. Devemos de fato, meu irmão, aprender diante da preguiça, diante da dificuldade, daqueles dias cinzentos, a nos levantarmos, sacudir a poeira, lavar o rosto e dizer: show, preguiça, porque preguiça é pecado. E é isso que nós vemos o tempo todo a Escritura combatendo. No livro de Provérbios você vê constantemente Salomão dizendo contra a preguiça. O oposto de sabedoria na maioria das vezes é o quê? Preguiça. Você sabia que muitas curas no meio neopentecostal, as famosas curas pela fé, estão ligadas a esse tipo de coisa aqui? É a senhorinha que chega: ai, pastor, eu cheguei aqui triste, eu cheguei aqui cabisbaixa, eu cheguei aqui querendo acabar com a minha vida, mas depois da pregação eu saí revigorada. Não teve nada de milagre. Às vezes foi um pastor falando daquilo que a Escritura diz, mas é claro, no sentido mais amplo, quase que o pastor coaching. Mas é uma verdade de não sermos apáticos, de não deixarmos os dias maus nos colocarem para baixo. Daí está lá, chegou triste ou desanimada. Por quê? Porque ouviu palavras que inflavam o seu ego. É claro que esse tipo de coisa é errado.
Você chega, não, você está cabisbaixo, mas Deus vai te colocar por cabeça. Deus vai te levantar. E você sai dali, eu sou o cara. Daí você pensa, olha, o culto é milagroso. Não é, é você que estava colocando um senso de culpa grande demais em cima de você. Porque convenhamos, se você já ficou doente, você sabe como que é. E via de regra, nós não estamos tão doentes quanto nós achamos que estamos doentes. Às vezes está até um pouco doente, sim. Mas nós mesmos parece que colocamos ali um fardo em cima de nós, acrescentamos uma porção psicológica à nossa doença, que acaba quase nos matando. Tem motivo para a pessoa ali, talvez, por conta da dor, ficar cabisbaixo? Tem. Mas você percebeu que às vezes nós colocamos coisas demais em cima de nós? É mais ou menos o seguinte. Você anda com o seu carro uns 3 dias, você para na sua casa, os vidros estão cheios de poeira. Se você pegar essa poeira, um pano úmido e passar lá, você tira aquela poeira rapidinho, resolve o problema. Se você não tira, você pega uns dias que talvez caia alguns pingos, vai cair o pingo na poeira, e já vai começar a ficar feio o negócio. Se você não limpa, junta mais poeira. Se você pega uma outra chuvinha, chuva com terra, vai estar parecendo daqui uma semana, 2, uma duna de areia o seu carro. Fica mais difícil. Daí você tem que mandar no lava rápido, porque você não tirou a poeira quando estava pouca, agora não dá mais. Muitas das cargas psicológicas que nós colocamos em nós pode ser tirada enquanto é poeira. Só que nós fazemos o quê? Nós gostamos de nos sentir coitadinho. É assim ou não é o ser humano? Ele parece que gosta de se sentir um coitado. Gosta de se sentir ruim porque ele sabe, porque se eu ficar aqui na cama, minha esposa vai trazer café na cama. Se eu ficar aqui, os meus filhos vão arrumar casa para mim. Vou ficar aqui mais doente, mais uns 2 dias. E a pessoa acaba atraindo uma carga para cima dela que na verdade não existe. E acabamos nos esquecendo que a preguiça é um mal em si mesmo e é pecado. Portanto, eu e você devemos de fato aprender a dizer, olha, eu não devo ser preguiçoso, não devo. Eu não devo ser apático, eu não devo ficar reclamando das coisas. Porque fisicamente muitas doenças são causadas por conta de apatia, por conta de inércia. Ficar parado. Carro não é assim, deixe seu carro lá 1 mês sem usar na garagem. Da partida depois não pega. O corpo humano é assim. Daí você junta o que a Escritura diz aqui. Por exemplo, na versão inglesa, que ela quase que junta o preguiçoso com o glutão. Daí a pessoa só come. Que exercício que ela faz? Levanta para pegar mais comida e sentar de novo. Daí ela faz isso talvez durante 2, 3, 4, 5 anos. As veias delas estão todas entupidas e ela quase morre. Daí ela pergunta, nossa, mas cadê Deus? Você não olha para os seus filhos, como é que você nunca mexe? Você só quer comer, beber e dormir. E não vemos que isso na verdade acaba prejudicando a mim e a você. Isso é verdade sim em relação ao nosso corpo, porque nós precisamos de exercício. Todo corpo precisa de exercício, mas também principalmente em relação à nossa mente, em relação ao nosso espírito. O nosso espírito também ele precisa ser alimentado e exercitado constantemente. O simples fato de você sair da sua casa, frequentar um lugar de culto, de você sair da sua zona de conforto e você vir a um lugar desse, isso aí já mostra que você está disposto a aprender. Isso já mostra que você não é tão apático como a maioria das pessoas, porque hoje em dia, com o advento da internet, fala assim, não é a coisa mais fácil do mundo. Tem pessoas que às vezes mandam lá, pastor, não estou indo à igreja, mas eu estou aqui no YouTube, estou acompanhando tudo. Essas horas eu penso, cara, eu vou desativar aquele canal. Vou. Daí por causa do YouTube não vem à igreja. E fica lá, debaixo do sofá. Se aqui às vezes não consegue prestar atenção, imagina debaixo do sofá, do cobertor quentinho, num dia frio. Você dorme, claro que dorme. Igrejas, infelizmente, elas não querem mais receber instrução. Elas querem receber apenas entretenimento. E por conta disto, nós vemos cristãos doentes, fracos, crianças que nunca evoluem. Eu não estou dizendo que não são crentes, muitas vezes são. Mas assim como o anão, ele é um ser humano que não desenvolveu, muitos cristãos são espiritualmente como anões. Eles são gente, são crentes, mas não desenvolve por conta do quê? Não, que culto de ensino? Nossa Deus! Já falei para os irmãos, por esse motivo que nós não temos culto de ensino, porque todo culto tem que ter ensino. Culto que não tem ensino não é culto. Daí pode ver, essas igrejas que colocam culto de celebração, culto da família, terapia do amor, prosperidade financeira. Esses dias lota. Daí está lá, domingo de manhã, culto de ensino.
vai o cara que dá só, e a esposa dele obriga a ir. Nós não sabemos porque ficamos mirrados espiritualmente, porque não aprendemos, porque não temos disposição. A preguiça, ela se vence espiritualmente, sim. Se vence através da batalha na mente. Porque muitas coisas nós temos que vencer aqui primeiro. Lembra como Paulo diz aqui no começo do capítulo 12? Que nós, de fato, nós devemos ser transformados. De que forma? Pela renovação da vossa mente. A maioria das guerras que você perde aqui na cabeça. O adultério, a idolatria, a imoralidade, o roubo, a mentira, ele não começa no ato. Sabe quando ele começa? Ele começa aqui. Daí está lá você vendo o seu patrão prosperar e na sua cabeça o diabo fica lançando aquilo. E, rapaz, se você der um tapinha no dinheiro aí, ninguém vai saber de nada. Olha o tanto de dinheiro que entra na empresa. Além do mais, você não atrasa, rapaz. Você chega todo dia no horário. Você vai embora à tarde. Você encontra um caixa desse aí, não vai fazer nem diferença. E nós não percebemos que acabamos começando a perder a batalha. É justamente aqui na minha e na sua mente. Você deve sempre lembrar que se você não plantar, você nunca vai colher. Se você quer vencer a preguiça, você precisa vencer na mente, mas você também precisa se mexer. Não adianta você, irmã, estar lá, porque tem irmã que precisa de terapia, né? Terapia cheia de louça para ver se levanta. Senão não adianta. Daí tá lá, a pia tá dessa altura de coisa. E ela olha, ela quer que miraculosamente as coisas fiquem limpas e apareçam guardadas no armário. Não vão aparecer. Você precisa sim aprender, meu irmão, a vencer a preguiça, seja natural, seja física, mas você precisa também aprender a vencer a preguiça espiritual, no caso de ler a Escritura e de orar. Quantas pessoas já falaram, pastor, a Bíblia parece que tem sonífero, eu abro, parece que sempre cai naquela passagem, deito e logo pego no sono. Dá uma preguiça danada de ler. Sabe o que você pode fazer? Ler andando. Já experimentou fazer isso? Assim, para lá e para cá, lê andando. Pastor, eu dobro o joelho para orar, estou lá, Deus abençoe os meus pecados, Deus dorme com Deus, é rápido. Eu confundo tudo, pastor, eu durmo quando eu vou orar. Já experimentou orar andando também? Faça isso. Fica lá e para cá, abre um pouquinho o olho, né? Quer dizer, dá uma cabeçada. Uma vez nós estávamos em Guaratinguetá e nós tínhamos oração todo dia e um irmão orando assim, andando, como nós tínhamos o hábito, né? Não só por causa de dormir, né? Até para ficar um pouquinho mais, acho que emocionante, né? Ativo. Só tinha uma pilastra no meio do salão da igreja. Ele não viu o tadinho dele. Você tem que abrir, né? Ora assim, um olho fechado está aberto. Pau! Nossa. Foi pro banheiro. Demorou uns 15 minutos. Daí no final a gente estava lá, demos a mão para terminar de orar. E eu olhei pro irmão. Lembra bem antigamente no Fantástico aquele paranormal que tinha um caroço assim no meio da testa? Não sei se você lembra, acho que só os antigos, né? E cara, esse virou paranormal. Muito feio, meu Deus, um galo no meio da testa. Ele não estava com um galo na testa, uma testa no galo, tadinho. Por isso tem que aprender, né? Abre um pouquinho o olho aí. A inércia cristã, infelizmente, faz o cristão a cada dia mais doente. Agora, se é uma verdade dura, ouvir que você talvez é doente por conta dessas coisas, por conta de inércia, por conta de apatia, por conta de preguiça, o lado bom é saber que tem cura. E o segundo e último princípio para encerrar é o seguinte. Acho que para motivar você realmente a não ser preguiçoso. Segundo princípio, preguiça é pecado. Entenda isso. Preguiça é pecado. O livro de Provérbios, constantemente nós vemos isso. O provérbio mostra a preguiça como um vilão, sempre em oposição à sabedoria. Tanto é que você pode ver. Normalmente as pessoas que não são sábias são porque são preguiçosas. Porque não buscam sabedoria, porque não buscam conhecimento. Elas preferem, às vezes, descarregar um caminhão de lajota do que carregar um livro. Você não sabe por que não avança intelectualmente falando. O pecado no Éden, ele afetou tanto o homem quanto a mulher. Qual foi a consequência primária no homem? Preguiça. Porque Deus já enfiou trabalho no homem. E o homem já começou a ficar preguiçoso desde aí. Começou a querer fugir do trabalho. Na mulher, nós vemos a mulher o tempo todo querendo fugir daquilo que Deus a chamou. E para que Deus chamou a mulher? Para ser mãe. Chamou a mulher para a maternidade. Agora você já percebeu o tanto de mulheres que preferem trabalho,
faculdade, a maternidade. Nada contra trabalhar em faculdade. Faça o melhor que você puder. Mas, se tiver filhos pequenos, saiba que a sua primeira missão é essa. Nem que para isso, não, né? Você vai precisar largar essas coisas. Porque como você consegue fazer as duas coisas junto? Ser ali, cuidar do seu filho, fazer faculdade, cuidar do seu filho e trabalhar junto. A não ser, é claro, nos casos de mãe solteira. Mas, via de regra, não tem. E olha como funciona. A mulher, ela tenta tanto fugir daquilo que Deus a comissionou. Ela diz assim, não, eu preciso ir para o mercado de trabalho. Ela prefere deixar o filho dela. Ela quer ganhar dinheiro. O que ela faz? Eu preciso deixar o meu filho com uma mulher pobre para eu poder ganhar mais dinheiro. E a pobre deixa o filho dela com uma mais pobre para tirar um pouquinho de dinheiro daquela um, para fazer a faculdade e trabalhar. E no fim das contas, ninguém fica com o seu próprio filho, você percebeu? Daí a mulher vai fazer a faculdade. Meu sonho é medicina. Ai, que bom. Você vai fazer o quê? Pediatria. Isso é dado. A maioria das mulheres são pediatras. Pediatra cuida de quê? Criança. Você percebeu que ela está tentando fugir da natureza dela, mas não consegue? Ela vai cuidar de criança, só que não da criança dela, da criança dos outros. Essa semana eu conversava com uma irmã e ela dizia para mim, pastor, estou pensando em fazer faculdade, porque o meu marido vai começar e começava nós dois juntos. Eu falei, essas duas crianças vai ficar com quem? Jogada ao vento? Não, porque daí mãe olha um pouquinho, vó olha um pouquinho e a gente dá um jeitinho ali. Eu falei, não vá. Você não tem que fazer isso. Sua filha é pequena. Se você for sair para estudar, para cuidar dela, você está negligenciando a sua missão de mãe. E é isso que a Bíblia diz. O papel da mulher, aquela que tem filho, ela tem uma missão. Missão é a mesma palavra usada para missionário. A gente acha bonito, né? O missionário que sai. A mãe, ela tem a missão. Lembra em Marcos 16, quando está terminando o Evangelho de Marcos? A Escritura diz assim, aquele que crer e for batizado será salvo. A palavra salvo ali no grego é sozo. É a mesma palavra usada em Timóteo, que diz que a mulher, todavia, será preservada na missão de mãe. Preservada e salva. A mesma palavra, sozo. Então, nós podemos sim parafrasear o versículo da seguinte forma. A mulher, todavia, será salva através da sua missão de mãe. Se você não cumpre a sua missão de mãe, que a Escritura diz, é duro, mas você não tem nem que ir para o céu. Não merece. Não é digno disso. Eu sei, pastor, mas eu fiz um monte de coisa no passado. Filho espalhado para tudo que é lado. Uma vez, toda vez que eu falava, uma irmã vinha falar para mim, pastor, mas eu dei meus filhos tudo para os outros, e era um monte. Irmão, o que passou, passou. Não tem o que fazer. Mas o que você precisa é fazer o que é certo daqui em diante. Mas você não pode fugir da sua missão. Ou ela quer ser professora, dela quer fazer o quê? Faz pedagogia. Pedagogia para dar aula para quê? Para criança. Faz um absurdo. Daí ela consegue ter paciência numa sala de uma escola pública com 453 crianças. Mas ela não consegue ter tempo para cuidar do único filho que ela tem. Ou de 2. Ela consegue cuidar de 40 filhos de outros. Mas ela não consegue ter paciência para ensinar o seu próprio a fazer a sua tarefa. É por isso que nós vemos essa juventude a cada dia pior, porque mulheres têm largado a sua missão, mulheres têm tentado ser a cabeça do lar, mulheres têm tentado fugir da opressão do lar, porque é isso que o feminismo diz, né? O lar, ele é opressivo. E elas fogem da opressão do lar, do patriarcado, de que jeito? Elas vão para a opressão do mercado de trabalho. Fala assim, uma coisa deliciosa, irmã. Puxa, pegar bondão 5 horas da manhã. Que delícia, hein? Voltar 8 horas da noite, só a capa do Batman, o pó da rabiola. Maravilha. É bom, não é? Não, e detalhe, no calorzão, imagina, eu fico imaginando as irmãs aqui, tudo cheirosinha da igreja, pegando aquele bondão, aquele monte de sovacão erguido, aquele fedor que só vendo. Mas por quê? Você precisa ir para o mercado de trabalho, ter o seu dinheiro. Onde já se viu pedir para o marido dinheiro para fazer progressiva? Não dá. E acabamos deixando o marido, deixando filhos, deixando família e conseguimos o dinheiro. Conseguimos o dinheiro e perdemos o marido, o filho, a família. E não tem como recuperar mais. Triste, mas é essa a realidade. Preguiça traz infelicidade sempre. Nada deixa o homem mais infeliz. Sabe do quê? Do que o tédio do ócio, da inércia,
da preguiça, de ficar parado. Meu irmão, o homem foi feito para trabalhar. Você que é homem, você tem que aprender isso daí. Você foi feito para trabalhar. Tem que ter calo na mão, meu Deus do céu. O homem foi feito para trabalhar. A aposentadoria deixa o homem mais doente que trabalha, sabia, né? Ele trabalha, está forte. Aposenta há 3 anos, morre. Por quê? Acabou o objetivo da vida dele, trabalhar. E de fato é assim. O homem foi feito, meu irmão, você tem que trabalhar até você não aguentar mais. Respeitando, claro, um dia de folga, mas você precisa trabalhar e trabalhar muito. O trabalho, ele é companheiro da alegria, ele não é adversário. Normalmente as pessoas segunda-feira vão para o trabalho. Ai, segunda-feira, meu Deus do céu. Não, eles se esquecem. O trabalho, ele é companheiro da alegria, ele não é adversário. O maior prejuízo da preguiça é a perda da satisfação do trabalho em Deus. Porque nós, na maioria das vezes, esquecemos que tudo aquilo que fazemos para Deus. Sim, nosso serviço é visto pelo homem, óbvio que é. Mas esquecemos que tudo que fazemos para Deus. Porque não é gostoso? Depois de um dia cansativo de trabalho, você chegar em casa, meu irmão, daí sim sentar no sofazão, tomar aquele café gostoso, descansar, ficar com os filhos, com a esposa. O descanso só tem sentido depois do trabalho. Não foi assim que Deus fez o mundo? Fez o mundo em 6 dias para depois descansar. Não começou com uma maioria. A maioria não. Por que os jovens hoje em dia nós vemos que não sabem fazer nada com 20, 25 anos? Porque uma vez eu vi um rapaz lá, colocou o filho para ajudar na construção lá. Deu conselho tutelar em cima do carro, porque o moleque estava chapiscando a parede. Daí você não coloca para trabalhar, vira essa cambada de vagabundo que a gente vê, que não sabe fazer nada. Sabe fazer o quê? Lula livre, Lula livre, Lula livre, só isso. Isso sabe. O resto não sabe mais nada. Absolutamente nada. É triste essa realidade. O trabalho é companheiro da alegria, lembra disso. E o descanso só tem sentido depois do trabalho. Em Amós, já estou encerrando, capítulo 6, versículo 1, vai dizer assim, Amós 6:1, na Almeida, século 21. Ai dos que vivem sossegados em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, dos homens notáveis da principal das nações, as quais a casa de Israel procura. Ai dos homens que estão lá sossegado, seguro. Ai dos que dormem em camas de marfim e se estendem sobre os seus leitos e comem os cordeiros tirados do rebanho e os bezerros do meio do curral. Que, à semelhança de Davi, improvisam cânticos ao som da lira e inventam instrumentos musicais para si mesmos, que bebem vinho em taças e se ungem com o melhor óleo, mas não se incomodam com a ruína de José. Portanto, agora serão os primeiros a ser levados para o cativeiro, e os banquetes dos preguiçosos cessarão. Consegue ver o que diz Amós aqui? Ai daqueles que só querem saber de sombra e água fresca. Ai daqueles que se vangloriam de, cara, ganhei dinheiro, não fiz quase nada. Não tem pessoas que é assim? Nossa, meu serviço é uma maravilha, porque eu não faço quase nada. E acha bonito. Isso é indigno para com a nossa fé. O que a Bíblia diz é que do suor do nosso rosto nós devemos comer. Além do mais, a expressão aqui, ai, é uma expressão de maldição, de imprecação. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, esses líderes ociosos que assistem 3 partidas de futebol seguida, quem que aguenta, meu Deus do céu? Tem até um termo usado hoje em dia, né, que é maratonar série. Isso aí, sabe o que é? É um eufemismo para vagabundo que não tem o que fazer. Que é isso? Você senta de manhã e vai até a noite assistindo um negócio. Não tem uma pia cheia de louça para você lavar, não. Não tem um lote para você carpinar, meu Deus. Vai fazer algo produtivo. Se mexa. Trabalhe, é o que diz a Escritura o tempo todo. Não fomos feitos, meu irmão, para a preguiça de forma alguma. A alegria do Senhor também está no trabalho. E pode ter certeza. Volta ali. Deus puniu esses preguiçosos. E ainda foram os primeiros. Deus pune todo tipo de pecado, sim. Mas aqui esses preguiçosos foram o primeiro que a lamba desceu no meio do lombo. É assim que Deus faz. A preguiça é uma tristeza mundana. Tristeza. Hoje tem até acho que não sei
se eles cunharam essa palavra, mas qual que é o dia preferido das pessoas, né? Tem até um slogan, sextou, aleluia. Porque sábado, domingo, é dia de acordar 10h30 da manhã e de não fazer nada. É claro, devemos descansar, mas em oposição ao sextou, que é o dia preferido da maioria, qual que é o pior dia? Segunda-feira. Tem um jornalista que eu acompanho, e eu estou tomando café, eu assisto jornal, na hora que eu estou tomando café de manhã, e toda segunda-feira ele diz, coragem, porque hoje é segunda-feira. Segunda-feira é braba mesmo. Mas para encerrar, tem um português chamado Tiago Cavaco, e ele escreveu vários livros, entre eles um que chama 6 Sermões contra a Preguiça. E ele diz o seguinte, põe ele, por favor. Como encorajamos então uma pessoa a abandonar a preguiça? Dizendo que o outro lado espera trabalho e esforço, é certo, mas explicando que o prêmio desse trabalho e esforço é a entrada na alegria. Ele está dizendo o seguinte, olha, só vai ser verdadeiramente alegre aquele que trabalha. Não trabalhamos para provar o valor do nosso empenho, trabalhamos para provar a doçura do que nos é dado por Deus. O objetivo de termos forças nos braços não é uma competição de musculação, é o prazer de que os nossos braços vão construir. Esse é o motivo da força, de nos revigorarmos, de nos levantarmos todo dia. Estar contra a preguiça é estar a favor de que Deus faça mais entre nós. Deus só pode fazer em nossa vida a partir do momento que nós deixamos a preguiça de lado. Olha, eu já ouvi testemunho de jovens que foram curados da depressão, sabe como? Como, pastor? Óleo ungido lá, consagrado no monte. Inchada, literalmente. Trabalho. Nos campos nazistas de concentração, historiadores dizem que uma das formas de Hitler e os alemães matarem as pessoas de ócio, de tédio, sabe como era? Eles diziam o seguinte, olha, vocês precisam pegar esse monte de lixo e levar lá do outro lado do campo. Então eles pegavam, levavam. Chegava lá, agora tem outro serviço para vocês. Pegue esse lixo aqui e volte lá para aquele lugar onde estava. Eles pegavam e voltavam. Aquilo ia matando as pessoas aos poucos. Porque aquilo não é trabalho. Você está dando um jeito de matá-los de angústia. Você precisa aprender a arrumar o que fazer. Você precisa aprender a ser útil. Você precisa ensinar os seus filhos a serem úteis. É inadmissível, está lá com 10, 11, 12 anos, mas não consegue nem arrumar a cama. Como? 10 anos e consegue tirar a bermuda que vai tomar banho, sai de dentro da bermuda e continua a bermuda ali. Como assim? Você precisa aprender a ensinar os seus filhos a serem úteis, a dar, sim, de acordo com a idade deles, óbvio, mas dar funções a eles. Olha, você vai cuidar das plantas, o seu irmão vai cuidar da cozinha, você vai colocar a comida para o cachorro, você vai ajudar na parte de secar a louça. Precisamos dar funções aos nossos filhos. A preguiça, ela encontrará castigos, com certeza. E para encerrar, lembra lá a parábola do servo infiel? O problema não era a quantidade de talentos que Deus deu para cada um. Sabe qual era o problema? O problema foi que aquele que recebeu um fez o quê? Cruzou os braços. Não vou trabalhar nada, vou guardar. Não gostava da enxada, não. E nós vemos que o Senhor veio e, de fato, o puniu. E olha o que ele disse. Olha, você sabia que eu era um homem severo. Por que você não colocou meu dinheiro pelo menos no banco para render? Nós sabemos quão severo é o nosso Deus. Portanto, não devemos ser preguiçosos e apáticos, deixar as coisas sempre para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã dá tempo. Tem um provérbio árabe que diz o seguinte: quem quer fazer alguma coisa, arruma um meio. Quem não quer, arruma uma desculpa. Não podemos, nem devemos ficar dando desculpa para as coisas, mas devemos ser corajosos, nos levantarmos, mexermos e vencer a preguiça, que é um pecado que tenta o tempo todo nos aprisionar. Mas em nome de Jesus e com um pouco de esforço e boa vontade, eu e você iremos conseguir vencer. Amém, meus irmãos?